Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Recapitulando. Eu sou Marcelo Fonseca E eu sou o Matheus Guimarães. e a gente resolveu criar esse podcast para falar mais sobre televisão, mas principalmente sobre novela. O nosso intuito é fazer desse podcast uma extensão de uma conversa entre dois amigos que são viciados em televisão. Exatamente. E eu e o Matheus, a gente sempre fala de uma novela em específico que a gente ama muito e ela é uma das melhores. Assim, não é opinião geral, assim, que é uma das melhores, que é Vale Tudo. Aproveitando o gancho que ela acabou de entrar no Globoplay, quer dizer, entrou no mês de julho, a gente está maratonando ela que nem uns doidos e a gente está aqui para falar nesse primeiro episódio o porquê Vale Tudo é a melhor novela brasileira e porque a gente ama tanto essa novela. Eu acho que antes da gente começar a falar, eu acho que é importante a gente também dar um resuminho do que é a novela rapidamente, dar uma sinopse, assim. As pessoas sabem, Vale Tudo por causa da Odete, porque já ouviu a Odete, falar sobre a Odete, que eu acho que talvez o nosso primeiro contato com Vale Tudo de muitas pessoas foi por causa da Odete Roitman aparecendo 200 vezes no video show, né? Provavelmente. Exato. Vale Tudo é a história de uma mãe e de uma filha. Elas moram em Foz do Iguaçu, uma cidadezinha do interior do Paraná. A mãe é uma mulher muito humilde, que trabalha, quer viver honestamente. Para ela não faz nenhuma questão de luxo. O que ela ganha como Guia turística, como guia turística, tá nas bom para ela. cataratas. Nas cataratas. É, The Devil's Proud! Ela gritando The para os Red turistas. Umbrella, The Red The Umbrella, Red follow Umbrella. me, follow me. Agora pensem Gina Duarte berrando, porque não grita não, ela berra mesmo nesse início. Exato. E a filha dela, a Maria de Fátima, interpretada pela Glória Pires. Magistralmente, por Glória Nossa, Pires. incrível. Ela é uma menina jovem, ela cresceu nesse ambiente de que você tem que tirar proveito de tudo, de que você tem que crescer, de que ser pobre não dá. Então, ela cresceu ali logo no comecinho da história vendo os pais brigando por grana. Então, ela cresce com uma ambição muito grande e com uma ambição desmedida, né? Ela é bem amoral. Amoral não, ela é imoral no caso. Então, no primeiro capítulo da história, elas moram, no caso, a Regina Duarte mora com o pai, a menina mora com o avô, né? Esse avô morre e a casa já estava no nome da neta por questões jurídicas, burocráticas que eles querem evitar. Então a menina tem o sonho de se mudar para o Rio de Janeiro para ganhar dinheiro. Ela simplesmente vende a casa da mãe. A mãe não aceita se mudar para o Rio, então, sem consultar a mãe, ela vende a casa, foge para o Rio de Janeiro, deixa a Regina Duarte com uma mão na frente e outra atrás. E Exato. chegando no Rio de Janeiro, essa menina vai fazer tudo que tiver disponível para subir na vida. Só que ela não é uma pessoa que se esforça muito, né? Ela quer subir, ela na verdade percebe que ela tem que subir na vida por meios não ortodoxos, porque ela é bem preguiçosa. E aí ela resolve fazer um casamento por dinheiro com um jovem rico, depois de milhares de armações, etc. Aí essa mãe vem para o Rio de Janeiro atrás dela e a princípio tenta converter a filha, acredita na filha, depois ela vê a grande bisca que a Maria de Fátima é. E aí, quando a Maria de Fátima se casa por dinheiro e faz horrores contra essa mãe, ela apronta também, Bastante. é, exato. A Regina Duarte, no caso a Raquel, né, cai assim em si de que essa filha vai fazer tudo que for por dinheiro, então ela vai crescer na vida, ela vai ficar muito rica de forma honesta, trabalhando, dando duro para mostrar para essa menina que é possível e não se vingar, mas dar uma lição naquela filha mau caráter, porque ela sabe que o casamento dela por dinheiro não vai longe. Exato. E aí, Dá um exemplo, né? Na realidade, a ideia é dar o exemplo, assim, de tipo, porque na hora ela sabe que a filha dela em algum momento vai cair, porque do jeito que a filha dela resolve as coisas não é o jeito que se lida com as coisas, né? exato. E só complementando ali nesse casamento rico que ela faz, nesse núcleo, tem a grande sogra, a dona Odete Roitman, que é uma das maiores vilãs da novela, as duas aprontam horrores, e a Odete Roitman é uma personagem também, não sei se a gente pode dizer que ela é imoral, né? Ela é corrupta,
em determinados assuntos, mas ela não mede esforços para ter o que ela quer. Ela manipula as pessoas e, e aí as duas estão juntas e não É, preciso e, dizer mais nada. e aí você tem uma questão que uma tem o poder econômico e a outra, que é um caso deste, tem o poder econômico e não tem escrúpulos, e você tem a Maria de Fátima que põe em prática. Então você tem esses dois lados. Sim, E é importante dizer que logo quando a Maria de Fátima vem para o Rio de Janeiro, ela banca uma pose de rica. Então ela fica andando de táxi, gasta o dinheiro que ela tem da casa com roupa. Ela se banca hospeda no mesmo. Copacabana Palace. Fala-se. Ela bota uma banca de aparência. Isso é importante dizer. Eu amo Pequenas Coisas do Gilberto, só um exemplo. E o quão criativo e cria situações assim muito interessantes. É uma coisa pequena, mas eu acho super interessante. A Maria de Fátima rouba um caderninho com telefones de grandes personalidades da época. Ela rouba isso de uma revista. E aí ela quer cortar o cabelo. Então ela liga, por exemplo, agora eu não me lembro se ela ligou para Vera Fischer ou para Luma de Oliveira, alguma personagem assim. É, Personalidade personagem não, dos. personalidade da época, dos Sim, 80. tem esse Fala detalhe. assim: oi, Fulana, eu tô fazendo uma pesquisa sou da revista tal para cabeleireiro de corte no Rio de Janeiro. Qual é o melhor para você? E aí ela vai lá e corta o cabelo nele. É uma coisa mínima, mas eu acho, tipo, pequenos detalhes maravilhosos. São as sutilezas do texto, que é aí que eu acho que a gente entra num gancho, que é uma coisa que a gente vibra. Eu acho que talvez, assim, a história de Vale Tudo é uma história. Primeiro que é um clássico de Gilberto, né? O pobre fica rico, o rico fica pobre, ou que tenta a questão da ascensão social. Você tem todos essas marcas das histórias. Mas eu acho que o que a gente fica mais impressionado com Vale Tudo é o texto. É um texto que é de urrar, assim. Tem cenas que eu juro pra você, eu tô assistindo e eu pauso pra poder gritar, assim. É como se eu estivesse assistindo um jogo de... Se eu gostasse de futebol, é como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol, assim. Exato. Então, para a gente começar a falar sobre a novela, é muito importante entender qual é o contexto histórico, o que acontecia no país na época que ela estava passando, quais eram os costumes. Novela a gente acredita que faça parte da cultura do brasileiro. A gente acredita não, ela realmente faz parte da cultura do brasileiro. Então, porque ela tem o poder de espelhar justamente o que acontece na nossa sociedade. Vale Tudo mostra ser uma novela temporal, então é importante a gente começar falando mais ou menos do que acontecia para a gente poder entender o que deu origem à novela e por que ela fez tanto sucesso. Para isso a gente vai falar um pouco do contexto histórico. É, exatamente. É importante falar que, bom, Vale Tudo foi ao ar de 1988 a janeiro de 89. Acho que foi de maio de 88 a janeiro de Janeiro de 89. 89. Então, o Brasil está vivendo aí o ano da Constituição, né, da Constituição pós-ditadura, da Constituição Cidadã. É o ano do governo, quer dizer, é no período do governo Sarney, os últimos anos do governo Sarney, e é um tempo de inflação absurda, inflação super alta, tanto que é algo que é super falado na novela o tempo todo. Eles falam como as coisas estão caras, como hoje a Raquel fala muito disso quando ela está logo no início, na história dos sanduíches. Ai, porque a azeitona preta aumentou tanto. E é A muito. gente tem uma. Desculpa, Não fala. tem essa cena da Raquel maravilhosa, que ela sempre tá falando da azeitona preta, e tem uma cena tão classe média sofre que eu adoro, que é o pai do Ivan, o seu Bartolomeu, falando: eu criei o Ivan com queijo do reino. O preço do queijo do reino está caríssimo. Isso é ótimo. Isso é engraçado porque ele fala muito. Isso rola o tempo todo, assim. E as intervenções não param, até mesmo porque a mulher do Bartolomeu, a Iris Bruser, não lembro o nome da personagem. Eunice. A Eunice, ela sempre tá no açougue, tá na feira, tá no mercado, e ela sempre vem com. É quase o plantão do mercado de preços, é incrível. E o Brasil, bom, então tem esse lugar, mas ainda o Brasil vive uma censura, assim. É importante dizer que Vale Tudo sofreu censura federal, teve algumas cenas que foram censuradas, principalmente umas falas da
da personagem Heleninha, que é a Renata Sorraca, ela fala sobre o filho, que ela dá a entender, assim, que ela não tem nenhum problema se o filho dela fosse homossexual, que ela não sofreria com isso. E isso a censura deu uma cortada Tem uma nessas... determinada cena também das personagens da Cristina Prochaska e da. Agora eu não vou Lala, lembrar o nome. Lala das... Que são as lésbicas, a Laís e a É, Cecília. a Laís e a Cecília, a outra virou uma. Descobri que ela virou filósofa hoje em dia. Sim, Enfim, tem determinada cena delas que foram. Ei, meu Deus, uma determinada cena delas que foi cortada. E é importante citar, porque, tipo, ela vem de um período já pós, entre muitas aspas, censura, porque a gente chegou a ter novelas que foram canceladas, como o caso da primeira versão do Rock Santeiro. Ela já vem ali de uma. A censura tá se afrouxando e tal, até chegar, por exemplo, em Tieta, que já não tem mais censura nenhuma, mas ela passa ainda por isso, por determinadas situações. passa. E é importante dizer porque a gente às vezes Vale Tudo é uma novela tão... quebra tantos paradigmas que é bem curioso mesmo quando você para ver que ainda teve coisas que aconteceram. É mais no início, né? Da metade pro final já nem tanto, mas no início tem bastante. E é uma parte bem importante. Outra coisa que é Sim. importante dizer, que aí eu acho que influencia diretamente, porque Vale Tudo fala muito sobre o povo brasileiro, assim, né? Tipo assim, é um povo brasileiro urbano, né? De talvez o que representa ali no Rio de Janeiro poderia ser São Paulo, poderia ser Curitiba, poderia ser qualquer outra capital. Mas é importante falar que eles mostram muito, que eu reparo muito, que mostra as pessoas nos talk shots, mostrando as pessoas em ônibus, andando na rua, que é uma coisa que é muito... que a Manchete vinha fazendo, a finada Manchete. Não, eu ia só complementar sobre assim, isso que você comentou agora. Eu acho interessante a gente falar que são autores também que dominam muito bem o povo brasileiro. Você tem, por exemplo, o Aguinaldo, que fala muito bem com o popular, ele tem personagens extremamente populares Sem dúvida. e que representam a classe trabalhadora, etc. O Gilberto tem a fama de que escreve para as elites, não para as elites, mas sobre as elites muito bem. Ele tem esse contato ali com grandes elites cariocas e escreve sobre isso. E também eu reconheço que, tipo, acho que Gilberto escreve muito bem sobre elite, mas ele também escreve muito bem sobre a classe média, né? Eu acho Você também. vê ali, eu acho que o núcleo novamente, do seu Bartolomeu, do pai do Ivan, o protagonista, ele representa muito bem uma escrita de Gilberto Braga que você vê em outras novelas, vem no Mancindez, por exemplo, que é o núcleo classe média. Eles não são ricos, mas eles têm um bom patamar de vida e eles sofrem com a crise. E eu acho isso um texto excelente do Gilberto Braga. Então ele vai ali desde a Raquel, que é a mulher que vende sanduíche na praia, super batalhadora, passa por uma classe média, e tem também a dona Odete Roitman, que tem Boeings de 20 milhões de dólares. Né? Exato. E isso é interessante você falar do Gilberto, que eu acho que isso de escrever sobre classe média também é muito da Leonor também, que dá esse toque, que também sabe escrever essas cenas mais sentimentais, digamos assim, mais com as coisas da Heleninha, etc. Ela também arrasa. É sempre bom. Coitada, a gente sempre Sim, fala tão pouco da Leonor, que geralmente fica sempre nos dois e não, a gente acaba não falando da Leonor. Mas isso que você falou da classe exato. média é bem. Acho que eu lembro disso em Celebridade, por exemplo, no núcleo do Andaraí, que tem o núcleo do pai do Marcos Palmeira, todo mundo que é o barbeiro, que é uma galera trabalhadora, uma galera que é jornalista, Uhum. que é classe média, assim, e fala muito, né, em Celebridade isso é bem presente, é que eu agora fiquei tentando lembrar em qual outra trama tinha, e eu lembrei de Sim. Celebridade. Tem também a primeira novela do Gilberto que eu tive assim um grande contato. Eu lembro poucas coisas de celebridade. Acho que a gente não chegou a comentar, mas somos todos menores de 30 anos. A gente nasceu depois que a novela, eu, no caso, quase 10 anos depois que a novela já tinha passado. O Marcelo, acho que ele é 2 anos antes, né, de mim. Sim, eu sou 7 anos depois de Vale Tudo. Façam Eu as sou contas. 9, exato. Então, interessante a gente comentar isso, que somos jovens. E a primeira novela, assim, eu tenho
raras lembranças ali de celebridade, mas eu tenho contato com o Paraíso Tropical, por exemplo. E tem em Paraíso Tropical também o núcleo de Copacabana. Ela se passa muito em Copacabana, tem um grande núcleo ali, tem o prédio onde mora a Iona Magalhães, se não me engano, etc. E ele sempre aborda muito a classe média, e de uma forma muito boa, enfim. Só um Exato. adendo. Não, mas é importante dizer, porque Vale Tudo tem isso, assim, né? Porque às vezes a gente lembra da Odete, lembra da Maria de Fátima, que tem horror à pobreza, à classe média. Ela quer ser maior que aquilo, né? Mas a gente, e às vezes, por mais que tenha todo esse núcleo, mas assim, todo o restante da novela, boa parte é classe média, né? Assim, se parar pra pensar, assim, o que acontece. Você tem, claro, você tem o Marco Aurélio e o núcleo da família Reutemann, que são os ricaços da trama. Exato, mas até Afonso Reutemann é um homem de classe média. Porque a gente está num ponto que a gente vê que ele não tem nada. Quem tem é a mãe, Quem tem ele a não quer mãe. ter as coisas da mãe, então, enfim, até ele. Acho que a gente pode sintetizar sobre essa questão ali, sobre o pano de fundo, né? O histórico, basicamente é isso. É uma novela que vem ali na redemocratização, e o Brasil está afundado em dívida, pós-ditadura militar, no caso. Então, se debate muito sobre. É muito difícil ter dinheiro no Brasil, porque você pensa que a inflação, eu acho que ela piora ali nos anos 90, 91, 92, ela chega no pico. Mas já está numa época que o preço muda diariamente nas gôndolas do supermercado. Exato. E o salário tem que ser corrigido mensalmente, porque a inflação come o salário das pessoas. Então você imagina que é muito difícil. Você consegue comprar um saco de arroz hoje com R$ 10, amanhã ele está custando 15. Então a questão econômica era muito difícil para as pessoas pobres. Aí você vê uma novela que na televisão está abordando isso, está falando sempre que o preço está muito alto, está muito difícil viver no Brasil. E interessante também a gente citar a novela, o discurso mais forte dela é a questão de honestidade e moral e ética, Moral e né? ética. Vale a pena ser Ela honesto no tem, Brasil? É essa a grande questão. exato, e vem de uma discussão ali do Gilberto Braga, que ele fala que ele estava no Num entre jantar. parênteses, é, entre parênteses não, entre parênteses. E ele tinha um tio, não é? Alguém assim Uhum, tem. que trabalhou para não, quem trabalha para alfândega é na novela. Tinha um tio que era delegado, né? Era algum cargo assim. Exato. E as pessoas falam para esse tio dele como você não enriqueceu, né? Como você não aceitou propina, esse tipo de coisa, que ele ficou horrorizado com o quão é um consenso na cabeça do brasileiro que você tem que tirar proveito de tudo, né? A famosa lei do Gerson, você tem que ter Exato. vantagem em tudo. E o principal é isso, a novela aborda isso de uma forma incrível, excepcional. Exato. Depois a gente vai falar mais pra frente do que a E, gente gosta, e né? eu acho que, fora isso, tem uma questão que está muito presente na Raquel e até um pouco no Poliana, que por mais que o Brasil esteja nessa situação caótica, e que a gente está falando disso de 32 anos atrás, mas parece que a gente podia estar falando de 2020, existe uma questão de esperança. Assim, por mais que o destino de alguns personagens e tal mostre que o Brasil é esse ponto, mas a personagem da Raquel, principalmente, tem a esperança de, tipo assim, como assim? O Brasil não é desse jeito. Eu não acredito que o Brasil é desse jeito. As pessoas não são todas corruptas, as pessoas não são todas desonestas. Eu acho que como existe esse movimento que vem muito das diretas já de, tipo assim, esperança do futuro. O Brasil que vem é um outro Brasil. As pessoas são outras. E no fim, eu acho que a novela ela vem com essa mistura desse otimismo com o dado de realidade de que algumas pessoas até sonham que vai mudar, mas talvez nada mude. Então, Exato. a novela trabalha muito bem isso. Acho que agora a gente pode dizer para as pessoas que a gente vai falar do que a gente gosta muito na novela, Exato. né? A gente separar ali nesse quadro, não um quadro, mas deixar bem claro quesitos ali que nós elegemos como. A gente não se apresentou direito, né? Nós dois somos formados em rádio e TV, a Exato. gente vive em São Paulo e a gente tem em comum a telenovela na nossa vida, desde sempre. E assim, óbvio que ela está na vida de todos os brasileiros, mas a nossa é um pouco
além, porque, tipo, desde os 10 anos a gente se pega ali pesquisando e aos 13 anos a gente sabia histórias de novelas da Rede Manchete, enfim. É umas coisas que E- quem tem 13 anos e pesquisa sobre a TV Manchete, né? É tipo assim, só Exato. pare pra pensar sobre. Aos 13 eu estava assistindo Pantanal. Quem assistiu Pantanal? Aos 13, né? Importante dizer que foi na reprise do SBT, Exato. para não parecer que a gente está se contradizendo aqui com idade nem nada. Mas o espírito, eu gosto que o nosso espírito em relação a conhecimentos televisivos é como se a gente tivesse muito mais. Sim. E então, assim, dentro ali dos nossos conhecimentos, do que a gente entende, tanto na faculdade como do que a gente conseguiu aprender e ter contato, e também dentro do que a gente gosta. De A gosto gente vai falar pessoal mesmo. muito, exato, do que a gente curte ver, cada pessoa tem uma referência muito pessoal, né? Então, e também não há como negar que tem práticas de roteiro, de construção, de produção que a gente entende um pouco, mas também acho que a gente compreende muito a novela, porque a novela é um produto audiovisual feito aqui que é muito singular. Sem dúvida. A gente entende o que faz ser uma novela boa. A gente entende que é um produto diário, que você não senta para assistir igual quando você vai no cinema. Então, ela depende assim de aliterações, de repetições. Dentro dessas inúmeras singularidades, a gente entende o que faz uma novela boa e o que não faz. Modéstia à parte. Exatamente. Então, a gente vai falar das coisas que a gente mais gosta, né? Sim, e tem e eu acho que isso de texto, porque é incrível, assim, às vezes eu sento e assisto, mas novela é isso que você falou, assim, novela às vezes eu tô cozinhando, tô lavando uma louça, eu tô arrumando, tô limpando, eu tô ouvindo a novela rolando. Chega uma fofoca no Zap, que às vezes está mais interessante que o capítulo. Você vai. Exato, vai, olha o Instagram e. Não é essa quarentena, vários capítulos foram assim, mas tem capítulo que pega e você assiste e fica. E a questão do texto de Vale Tudo é tão forte, porque existe assim, não dá pra negar que o elenco é sensacional, é um elenco afiadíssimo. A direção do Denis Carvalho e do Ricardo Waddington é sensacional. Tipo, os atores. É que assim, a gente precisa falar do elenco, né? A gente tem no elenco Glorinha Pires, num dos seus melhores papéis, super nova, com 25 anos, eu fiz as contas, ela tinha uns 25, 26. 25. Um divisor de águas, porque ela já vinha de uma boa carreira na televisão, mas como a menina Marisa ou a Cabocla, e aí de repente joga uma Maria de Fátima nela e ela segura muito bem. Tanto que depois ela faz, anos depois, faz Ruth e Raquel, né? Que eu acho que a sementinha foi Exato. plantada em Vale Tudo. E aí você tem Regina Duarte num papel que ela tá muito bem. Você tem Antônio Fagundes, você tem Beatriz Segal, você tem o núcleo da família Reutemann é uma coisa. Incrível. Não, aquele, não tem um ator ruim ali. Você tem Beatriz Segal como Dona Odete, você tem a tia Celina, que é a Natália Timber, você tem o Afonso, que é o Cássio Gabos Mendes, Heleninha Reutemann, conhecidíssima do Mambo Caliente, Renata Sorrah dando assim. Um show. Um show. Tem o Sérgio Manberti, que é o Mordomo Eugênio, que é importante dizer do Mordomo Eugênio. As sacadas de ironia, de sarcasmo que tem no Eugênio, mas é tão sutil e tem coisa que passa e tá tudo bem, assim, que tipo. E tem coisa que você fica assim, meu, isso é muito bom, assim. Tem coisas que se você consegue prestar Exato. atenção e pegar, dá um. É gostoso de você. Porque assim, eu tô assistindo Vale Tudo pela terceira vez, admitindo aqui. E tem coisas que, cada vez que eu assisto, eu pego mais uma coisa que eu não tinha pego da outra vez, assim, são esses pequenos, assim, as falas do Eugênio são demais. Um dia que ele Sim. que ele tira uma com a cara da Odete, é tão sensacional. Onde já se viu, num país tropical, o garçom serviu jantares de luvas? Escuta, alguém ligou pra mim hoje? Por que, dona Odete? Tem mais vestido para vender? É o deboche. O mordomo debochando. Maravilhoso. Da, não é a patroa, porque a patroa é a Celina, né? Mas assim, um deboche que é maravilhoso. Tem uma cena que eu acho incrível, que é do Reginaldo Faria com a Glória Pires, que é um jogo, e é um cenão, porque assim, é um bife de cena, porque eu acho que deve brincar e deve ter uns 5 minutos de cena.
Exato. Anos ideal. 80, não existia controle remoto, a concorrência era naquelas, então era normal você fazer cenas 5, 8 minutos longas. Hoje em dia isso não existe mais. E vale tudo até. Depois a gente vai falar sobre o texto, é uma novela bem dinâmica, mas enfim, fala Exato. sobre a cena deles. Não, e essa cena é maravilhosa, assim, porque é um ping-pong que tem um deboche, tem uma piada, tem um cinismo, aí tem uma hora que tem um ponto de virada que acontece uma chantagem e os dois começam a usar um cinismo tão maravilhoso que é incrível, assim, quando você tá no Rio, porque nesse momento onde acontece, isso é lá pelo capítulo, acho que 80 e pouco, não, um pouco antes, Eu não 60 e pouco. vou dar no roubo da mala? No roubo da mala, é uns 60 e pouquinhos, né? É os 60, na casa dos 60. Mas você já tá assim, você já tá engolindo um capítulo no outro e é muito bom, porque você vê que é um mais sacana que o outro e é incrível. E é isso que a gente ia chegar nesse ponto de que o texto, por mais que seja um texto dos anos 80, é uma novela ágil. É uma novela que eu indico para todo mundo assistir. Se você, é novela antiga, deve ser lenta. Realmente, assim, eu tenho uma novela de 2 anos antes que eu comecei a assistir Selva de Pedra no Viva. E é puxada. É puxada que nada acontece feijoada. E quando acontece é devagar. Sim, mas é normal, porque a gente tá falando dos anos 80, é uma outra pegada. Mas, assim, 2 anos depois você já tem Vale Tudo, que é essa novela frenética. Tem novelas. Tem novelas e novelas. E, tipo, e cada uma tem um ritmo, até porque do que o texto pede, do que a narrativa pede, mas Vale Tudo, tudo acontece, assim. Você pode pensar, tá bom, às vezes o núcleo da Raquel agora tá meio parada. Manda ela viajar, ela viaja, fica 5, 6 capítulos fora, mas os outros núcleos estão fervendo, tá acontecendo tudo nos outros núcleos. Exato. É uma É um casamento interessantíssimo do texto do Gilberto, do Aguinaldo e da Leonor. Por exemplo, uma coisa que você pega na montagem de cenas, na forma de costurar as cenas do Aguinaldo, eu estava comentando esses dias com Marcelo, de que ele faz uma montagem muito ágil de cenas. Uma coisa que você pergunta aqui já está te respondendo na próxima cena, e ele tem umas montagens assim excepcionais. E com o texto do Gilberto, eu sou um grande fã do texto dele, que é um texto super ágil, um texto gostoso, refinado. Como você comentou, tem cenas que você vê uma ironia, um sarcasmo, que é uma coisa gostosa de assistir, que te leva, entendeu? Às vezes um senão assim, de 5 minutos, o texto é tão batido, não batido, né? Mas os atores estão ali, Num tipo, jogo, parece que é numa brincadeira, num jogo super gostoso, que você não percebe que a cena tem 5 minutos. Você não acompanha percebe. ali, ó, gostando. Exato. É muito isso, é muito isso. É, é importante dizer que essa é uma das características que torna ela tão única assim, porque os textos são muito característicos assim. Não tem uma pessoa que não, isso são em todos os núcleos, porque todos os núcleos você tem essa ironia, você tem essa jogada. Você tem mesmo no núcleo, por exemplo, no núcleo do Catete, que é o núcleo você tem os funcionários da TCA, que tem o da Consuelo, que você tem no início você tem a da Lília Cabral, a Aldeide Candeias, que é uma personagem maravilhosa. Você tem vários personagens desse núcleo que tem cada sacada. O Jarbas, que é o motorista da família Reutemann, ele tem cada sacada, a sequência da maionese, que é uma sequência clássica assim, quem é fã de telenovela e gosta dessas conversas, você já sabe que a sequência da maionese é um caso curioso, né? É um caso bem curioso. E tem uma cena que é o Jarbas, que é o Stefan Nersessian com a Natalia Timber, que assim, como a gente pode explicar o Jarbas? O Jarbas é aquele cara É aquele cara boa boa praça, amigo de praça. todo mundo, que tá no boteco. Às vezes tio do pavê um pouco. Sim. E a Natalia Timber, elegantérrima, uma mulher de sociedade muito querida, muito fofa, compreensível, mente aberta. E assim, e a junção dos dois é tão engraçada, é tão boa, que flui. E eu acho que isso também tem muito a ver com direção.
e com Sim, texto. É um combo, assim, que é um casamento muito perfeito, assim. É muito, muito exato. perfeito. Sabe quem eu amo? A Lucimar. Eu amo a A Lucimar também. Lucimar é interpretada pela Maria Gladys, né? Ela faz a faxina em várias casas da novela, né? Então ela tá em cada capítulo ela tá numa casa, na casa da Raquel, na casa da Consuelo, a personagem da Rosane Goffman, enfim. E ela é maravilhosa, maravilhosa, porque ela é uma diarista, Maria Gladys, no estilo Maria Gladys, né? Ótimo personagem. Então, ela tá sempre jogando no bicho. Bicho. É incrível, assim. é, eu venho de uma família super, hiper, mega humilde, né? Então, gente jogando no bicho é uma realidade assim que fez muito parte sempre da minha vida. É uma coisa que eu estou acostumado e é muito gostoso porque eles são super bem construídos. O texto é muito bom, como você comentou, ele tem umas sacadas ali de que você que já passou perrengue dentro de ônibus lotado, você entende, sabe? É Exatamente. ótimo. Não, e tem umas falas ótimas no enterro do Rubinho, o Rubinho é o pai da Maria de Fátima, da personagem da Glória Pires, é interpretado pelo Daniel Filho. Ah, e outra coisa, assim, a gente dá spoiler porque a novela passou 32 anos atrás e novela não existe spoiler, né? Novela é novela e ponto. Exato. Vamos combinar uma coisa assim. Primeiro que novela não existe spoiler, né? Se você nunca passou na frente de uma banca, eu já apresento a revista Tititi. Ou a minha novela. E uma minha novela. E outra, 32 anos. Não existe spoiler de 32 anos. Pode continuar, Marcelo. E aí tem esse maravilhoso quando ele morre, e aí o Rubinho morre, e o Rubinho era um pianista, não tinha grana, duro pra cacete, vivia de mentirinha por aí e dali. E aí estão Agora eu sei do que você vai falar, é ótimo. desparafusando as alças do caixão. Aí a Lucimar fala assim: poxa, coitada, as alças eram tão bonitas, mas eu sabia que não era um defunto de alça própria. Gente, assim, é um humor muito específico, mas é muito engraçado. Exato. E é um humor que não envelheceu. Que, Não, porque assim, a gente tem várias referências que a gente às vezes não pega, ou porque tem coisas que realmente também não é do nosso cotidiano, né? Afinal, 32 anos, muita coisa mudou. Mas essas piadas são muito boas, porque tem coisa ali que você encaixa. O que eu acho que é mais engraçado de Vale Tudo é que cada personagem você consegue relacionar com pessoas do seu cotidiano. Eu tenho já algumas pessoas que eu falo, nossa, essa fulana lembra uma pessoa ali que eu conheço. Tal personagem, ou se não lembra de um jeito, lembra de outro, ou alguma sacada. São personagens que, por mais que às vezes você não, claro, você não vai identificar uma pessoa 100%, mas às vezes algumas coisinhas ou outras super funcionam, assim, você super percebe essas pequenas exato. características, porque é isso que eles são bem construídos, Sim. são O muito bem construídos. perigo é você relacionar alguém da sua vida a personagens como, por exemplo, Maria de Fátima. Aí é um problema, aí é Aí um você corre perigo, um perigo. Talvez o perigo maior seja se você se identificar muito com Maria de Fátima. é um problema. Meu sonho, eu acho que eu queria ser Maria de Fátima, assim, umas coisas assim, umas sacadas, assim, de umas coisas de bate-pronto, assim, consegue inventar umas mentiras tão rápido e tão descarada que eu queria muito. Vou dizer Exato. que Mas eu depois a queria. gente vai falar quais personagens nós seríamos, né? Qual o nosso personagemzinho ali preferido. Exato, a gente vai chegar nesse lugar. Eu acho que é importante a gente falar uma coisa que os personagens, a gente falou deles serem carismáticos, mas uma personagem carismática, a gente não pode negar. E que no início você pode até ter raiva porque ela grita muito, mas no final você fica, eu sou eu, tem momentos que eu tô sofrendo com ela, é a personagem da Regina Duarte, a Raquel. Exato. A personagem da Raquel é tão bem construída, tem horas que você até tem um pouco de raiva que ela consegue ser tão burra, mas assim, não é burra, é inocência de mãe que acredita, que ela é extremamente otimista, mas assim, depois que ela se separa do par romântico, que ela acaba sendo separada, e cenas que ela e o Antônio Fagundes em camas, em quartos diferentes, sofrendo um com o outro, ao som de Tá Combinado Tá combinado. na voz de Maria Bethânia, eu tô sofrendo. Já teve episódio que eu já me peguei com lágrimas nos olhos? Já.
Por quê, né? Justíssimo. Justíssimo porque é muito bom. Primeiro que é Maria Bethânia embalando. Eu amo Maria Bethânia. Qualquer casal romântico que o som seja Maria Bethânia, eu tô ali, eu sou uma grande cadelinha. E é ótimo porque ela... A novela fez muito sucesso, principalmente pelo personagem da Odete. Não principalmente, mas grande parte pelo personagem da Odete, que é um personagem muito rico e que fala coisas horrendas sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro, né? E o Gilberto comenta que na época, tipo, se viu uma hipnose muito grande do povo pelos personagens ricos. O povo torcia para eles, né? Só que eu acho que tem uma protagonista pobre, humilde, que vem se batalhando, muito carismática, que cumpre o papel. Para você fazer um bom discurso, para não ficar só num discurso ali, Superficial eu não mesmo. diria eu não diria chapa branca nem superficial, mas que tá pelo um lado só, você só consegue validar o seu discurso quando você tem um contraponto, quando você tem alguém que vai contra e você consegue debater e mostrar aquilo. Não ficar só na militância, por exemplo. Não que militar seja uma coisa ruim, mas ela fica mais forte quando você tem um personagem contra aquilo. E essa novela é perfeita nisso também, entra até numa das coisas que eu mais gosto sobre o texto, é que sempre, por exemplo, que tem uma cena da Odete falando super mal do povo brasileiro, falando que isso é uma mistura de raças que não deu certo, de que brasileiro é preguiçoso, etc. Na seguinte, você tem uma cena, por exemplo, do Poliana, o personagem do Pedro Paulo Rangel, chegando em casa cansadíssimo depois de ter trabalhado no bar, ter trabalhado no restaurante, tá cansado, não se aguenta em pé porque trabalhou o dia inteiro. Ou então do Stefano Essencial, o Jarbas, o motorista, que ele começa a novela dirigindo um táxi, aí ele sofre um acidente, ele perde total o táxi, ele não tem um auxílio, ele não tem um plano de saúde. É... Isso é muito rico, É. sabe? E eu acho que a Odete é um personagem muito grande, óbvio, mas grande parte do sucesso e da novela dá certo porque você tem uma Raquel, uma mulher que é uma protagonista, que está contrapondo a esse tipo de discurso muito bem e extremamente carismática. Maravilhosa, bem construída. Como você comentou, às vezes a gente se irrita um pouco com a gritaria da Regina, mas ela atua muito bem, ela leva o personagem muito bem pelo carisma. Sem dúvida. Isso que você falou do contraponto, eu acho que no primeiro capítulo tem uma cena que é muito clara, que é muito acontece na fala da Raquel, que ela vira e fala assim, toda vez que ela vira e fala assim, não é possível, como todo brasileiro é desonesto, porque tem gente trabalhadora assim nesse país. Você acha que tem gente trabalhadora aí que é desonesta? Claro que não, tem trabalhador honesto. Aí você já corta pra personagem da Lília Cabral pegando o papel higiênico do banheiro da empresa e o sabonete colocando na bolsa, falando assim, vai tá tendo passaralho aqui, preciso garantir, pelo menos com essa economia aqui, consigo comprar uma geleia. Tipo, e assim, e a Aldeide é a menina que Exato. trabalha, ouve várias do chefe, se identifica com, mas só que ela dá ela representa um jeitinho brasileiro, né? Então Sim. é bem... Isso é uma coisa que. Desculpa te cortar. Não, Não sei se você imagina. ia complementar. Não, pode falar. Mas uma coisa assim, eu não tenho o maior repertório, a maior bagagem do mundo de telenovela. Eu não sou um Nilson Xavier. Eu também Inclusive, não. recomendo, ele faz um trabalho maravilhoso. Ele O sabe site absolutamente e tudo. o site dele é incrível, o Teledramaturgia. Sempre Fica importante. aí a dica, sigam o Nilson Xavier. Ele sabe tudo. Eu fiz um curso do Agnaldo Silva com ele na sala, né? Qualquer coisa que jogavam assim, ele sabia o nome da atriz, do personagem, o ano que passou, ele é excelente. Eu não tenho essa bagagem. Mas eu já assisti um número considerado de novelas e conheço histórias de um número considerável. E eu nunca mais vi uma que abordasse o jeitinho brasileiro da forma como o Vale Tudo aborda. Porque é exatamente isso. Ela tá lá e não tem. Você acha que tem trabalhador. Quer dizer, você acha que todos os trabalhadores são desonestos? Aí depois você vai lá e ela tá roubando o papel higiênico da empresa. Todo mundo tem isso. Todo mundo já viu pequenas infrações do brasileiro no dia a dia. Nem que seja cortar fila. Cortar fila é uma coisa errada. Não adianta você ir contra, sabe? Então, e eu não vi ninguém que aborda essas pequenas corrupções do dia a dia da forma como essa novela aborda. E é isso. A gente estava falando de contexto histórico, do porquê que ela faz sucesso, porque imagina,
vale, vamos pegar o exemplo de Avenida Brasil, por exemplo, que é o Arrasa Quarteirão, assim, mais recente que a gente tem de uma novela que parou o Brasil. Ela parou o Brasil porque ela era a novela certa no momento certo, porque ela captou um momento muito específico da nossa história, que era a ascensão da classe C. E foi em cheio. Óbvio que ela tem trocentos pontos positivos. Vale Tudo também tem. Vale Tudo captou o momento certo lá em 1988 e que perdura até hoje. Né? Exato. Você pensa, o brasileiro passando dificuldade, a economia é uma bosta, ninguém acredita no futuro do país, e então tá todo mundo dando o seu cambalacho, fazendo o seu jeitinho brasileiro. E Sem ela tá dúvida. levando isso pra tela de uma forma incrível. Então acho que ela junto com texto, direção, elenco, tudo muito incríveis, ela capta um momento que infelizmente perdura até hoje e que não tinha como não dar certo e pra gente ser a melhor. Exato. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que pegou o que eu acho que nem é só um momento, é uma essência mesmo, assim, né? É uma coisa que tá meio intrínseca. Se você olhar a chamada, que o Globoplay fez uma chamada que é sensacional. Que é uma chamada que tá assim, é 88 ou 2020. Aí você tem falas da Celina, tem falas da Odete, que se contrapõem, assim. E é engraçado porque tem, às vezes, por exemplo, tem a Solange Duprat, que é uma jornalista, interpretada Eu pela Lídia tava Bronze. morrendo. Desculpa, eu tava assim, pensando aqui, nossa, a gente tem que falar de Solange do Prato, mas enfim, continua. E Solange Duprat é aquela mulher estilosa. Hoje ela teria um Instagram super bombado, seria uma jornalista blogueira incrível. E Solange Duprat é incrível. E tem uma questão que ela tem uma cena que ela vai jantar na casa da Odete e que a Odete fala assim, aqueles despauperos, assim, quando eles têm aquelas reuniões de família, que as pessoas começam a falar uns absurdos, assim, umas coisas, que da Odete, no caso, a Odete é o nível máximo, né, assim, a Odete é aquela que rasga, assim, é aquele, claro, porque é uma ficção, então eles puxam o máximo, assim, quando a gente pode exagerar isso daqui, assim, levar isso daqui ao máximo. E às vezes, eu não acho nem que ela é um. Eu entendo, óbvio, e compreendo que em determinadas situações é um exagero, né? Como, por exemplo, essa superproteção aos filhos. Mas, para determinadas falas que ela tem que entraram para a história, é uma coisa que você ouve, sim, da sua Ouve, tia elitista, etc. É, ai, ouve, você chega no Brasil, esse calor insuportável, uma gente feia esperando os ônibus os caquéticos, caquéticos, o dólar a 300. muito. São coisas que você ouve, mas enfim. E tem uma cena que a Solange vira, e eu acho que eu já me vi numa situação dessa. Que, tipo assim, a Solange fica assim, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, dona Odete. Isso que você tá falando é um absurdo. Porque Sim. assim, você pode ter certeza que Solange Duprat moraria no centro de São Paulo, teria uma cabeça super aberta. Santa Cecília. Santa Cecília. Assim, Solange, então é isso, assim, você tá falando de uma novela de 32 anos atrás, mas que o contexto nacional, os personagens são outros, né? Hoje, quem configura no Brasil são outros de 32 anos. Alguns, né? Alguns continuam os mesmos, mas tem alguns de 32 anos que mudaram. E os que mudaram, mas assim, as situações não mudaram. Então tem coisas ali que são muito, muito parecidas. Exato, Assim, você ia falar da chamada quando eu te interrompi, do não, chamada do imagina, mas Globoplay. e essa chamada tem isso, assim, essa chamada acho que pega esse exemplo, eu lembro que eu tinha essa chamada assim várias vezes, porque tem uma que ataca, a outra que vira e fala assim, eu amo meu Brasil. Tia Celina fala, eu amo meu Brasil. Aí você tem uma outra que fala, mas... E aí um outro cita lá, e o Queiroz, aí você fica meio até o nome do... assim, é uma atualidade que quase uma bola Mas de o que me cristal. preocupa é a violência. Ciência. Não, você quer algo mais atual hoje do que o grande empresário, um homem de negócios, o doutor Marco Aurélio, virando e falando: eu tô pouco me lixando pra cultura. Gente, Exato. Não, é e tem... isso. Eu tava assistindo um capítulo hoje que a Odete vira e fala assim, como disse aquela revista alemã, o... Como diz aquela revista, o pobre morre de fome e o rico morre de medo no Rio de Janeiro. E é isso mesmo. E aí todo mundo fica Aí é aquela rir, mas rir de desgosto. de desgosto. Mas é assim, é uma atualidade que não dá para negar.
Não dá pra negar. E fora os senões Gilberto Braga que você tem. Cena de da mãe rasgando o vestido de noiva da filha. Aqueles senões, assim, clássicos, Cena né? da filha se jogando da escada do Teatro Putz, é Municipal. demais. Demais. Personagens com densidade psicológica é tudo, né? A gente adora um bom personagem construído. Exato. É, assim, e você tem cenas, por exemplo, você tem Heleninha, você super entende o porquê a personagem tá naquela situação do alcoolismo, você entende a relação da carência da personagem. Tem um momento que você pode até se irritar um pouco, que às vezes ela fica cobrando do Ivan umas coisas de inseguranças dela, mas você entende o porquê a personagem tá naquela situação, né? Tem todo um. É tudo muito bem desenhado, né? Eu não sei se você tem essa sensação, é tudo muito bem desenhado. Muito. Vamos falar então de coisas que a gente não curte tanto? Sim, vamos falar. Assim, a questão de não curtir tanto não é necessariamente que a gente. É que a novela tem muitos pontos que são muito. Núcleos que são histórias que giram, que são muito, muito importantes e que são muito interessantes. E tem outros que são um pouco menos, assim. Tem um núcleo malhação ali que não é de todo mal, mas também não é tão interessante, assim. Às vezes você pensa, ah, eu queria passar essa conversa aqui deles no boliche, eu quero ver a Maria de Fátima conseguindo engrupir um outro ali para conseguir chegar onde ela quer chegar, sabe? Exato. Como você comentou, os núcleos são todos muito interessantes e tem um casamento muito bom de personagens ali. Às vezes o núcleo principal percorre e pega outros personagens de outros núcleos e cria situações muito interessantes. Mas tem o núcleo dos mais jovens, né, que estão sempre tomando refrigerante, Guaraná, Guaraná Antártica. que não está, que não está nos patrocinando, mas é isso aí. E não é, como você comentou, não é de todo ruim. Por exemplo, o menino é bom, o filho da Leninha, o Thiago, interpretado pelo. Fábio Vilaverde. Nossa, Então você assim, tem ali o Thiago, interpretado pelo Fábio Vilaverde, o filho da Leninha Reutemann, que é um bom personagem. Ele tem ali a sua certa complexidade e tal. Tem a principalmente no início, né? Fernandinha, sim, porque ele tem Principalmente. problemas com o pai. O drama dele ali no início é muito interessante, né? Que é uma questão de que o pai cobra ele de estar namorando, de já ter pego várias mulheres, de gostar de rock, e o menino é um menino que gosta de música clássica, gosta de ópera, gosta Exato. de literatura russa. E é muito atual, né? É muito Tudo que a atual. gente está citando do porquê que a novela é tão incrível e tal, é que grande parte, assim, talvez 90% dela, quase, de temas que ela debateu, são muito atuais e que ainda está enraizada no Brasil, enfim. E é isso, é muito atual. Você vê um cara que é bronco, que não liga para a cultura, né, que quer saber de ganhar dinheiro, etc. E ele tem um filho sensível, que ouve música clássica, e por causa disso acho que o menino é gay. Porque ele ouve música clássica e lê Proust. Uhum, exatamente. E tem, você estava falando das outras personagens do núcleo, tem a Nandinha, que é a Flávia Monteiro, que tem. Que também vai. É interessante ali, né, esse núcleo. Assim, cada um tem sua peculiaridade. Exato. Eu gosto dela na abordagem à virgindade, né? Eu acho interessante. Não é Sim. nada assim que reinventou a roda, né? Mas é uma abordagem super bacana e ela tem umas conversas muito boas com a mãe, com a personagem da Elis Bruce, tipo, que se mostra uma mãe aberta, que ela já tem ali os seus 40 e tantos, 50 anos, né? Mas se mostra super aberta e incentiva a filha, dá conselho, e a menina tá mostrando ali aquela insegurança, tá com um namorado que tá forçando, ela não tá afim. Eu acho uma abordagem legal. Os dramas individuais deles são legais. Uma coisa que eu acho que é legal falar, que a gente ficou de comentar, é que Vale Tudo, ela vem num momento em que você está tendo uma renovação das novelas, e é importante falar que renovação assim dos temas e das pautas, e isso vem muito da Manchete. É legal falar que na Manchete estava rolando
novelas com temas mais pesados, coisa que até hoje não é nem abordada, assim, né? E em Vale Tudo até que tem umas coisas sutis, então você tem o Olavo, que é um dos parceiros de Trambique da Maria de Fátima e do César, do amante da Maria de Fátima, que Um ele comparsa, um né? comparsa, ele dirige uns filmes pornôs, é uma coisa bem meio boca do lixo, assim, é uma coisa bem trash, é um submundo, que até a Odete gosta desse conteúdo trash. Eu tô numa parte que ela fala, você pode me ver se consegue esses filmes decadentes? Eu gosto de ver. E é sutil, mas isso você tá rolando, tipo, uns anos antes na Manchete, você tem Corpo Santo, que é uma novela que fala sobre esse submundo da indústria pornográfica. E aí você também tem Carmen, que é a novela da Glória Pérez, que é a novela com a Lucélia Santos, que é inspirada na ópera Carmen. Você tem algumas coisas bem mais densas, assim, que Vale Tudo mostra de uma forma sutil, mas você vê que, tipo assim, a Globo incorporando algumas coisas que a concorrência fazia. Então, assim, por exemplo, de mostrar o povo, né? O povo nos talk shots era a coisa que a Manchete fazia e a Globo aplicou em Vale Tudo, e que eu acho que é genial, assim. Eu acho que pegou tudo que tinha de melhor na época e Sim, colocou. Eu acho que eu sempre gosto disso quando as coisas. Isso é normal, né? As outras emissoras também fazem coisas que são absorvidas pelas outras, né? Que acaba criando, de certa forma, acaba criando uma tendência. Isso sempre rolou, isso rola em Vale Tudo. Eu acho que a gente pode falar agora. Nós. Bom, assim, a gente fala tanto de Vale Tudo e a gente falou que a gente fala para as pessoas quais personagens a gente acha que elas têm cara. Bom, mas a gente também se identifica com alguns personagens, né? É sempre bom dizer isso. E então vamos ao momento de qual personagem de Vale Tudo nós somos. Começando por você, por favor. eu. Você, claro. Olha, eu gosto de basicamente todos os personagens. Eu cheguei. Tem menos de um mês que eu tô maratonando a novela, eu já tô passei do capítulo 100. Então, parece que eu não faço mais nada da vida, mas eu faço, tá? Eu trabalho. Se eu não trabalhasse, talvez eu já teria terminado. Olha que louco, mas enfim. Então, eu cheguei no momento que eu já tenho um apreço ali, até com, por exemplo, eu não gostava muito da Fernandinha, a personagem da Flávia Monteiro, né? Uhum. No começo, achava a personagem, né, meio irritante, mas agora já passa, porque era um drama longe de mim, entendeu? Uma garota que tinha um problema com a virgindade, uma coisa distante. Mas Uhum. a Heleninha tem as carências dela, que é uma coisa que você assistindo, vendo uma mulher naquela situação carente, que vem do alcoolismo, te dá um desconforto, não é bacana, te irrita, às vezes. Mas já transcendi, eu tô no momento que eu gosto de todos os personagens. Gosto muito da Maria de Fátima, como você comentou. Ela tem umas sacadas e umas coisas assim de ser meia dissimulada, que o meu lado mal adora, mas na verdade eu seria a Solange Duprá. Eu amo Solange Duprá, eu sou Solange Duprá. Eu acho uma personagem interessantíssima. Eu acho que eu não tive muitos contatos com outros personagens da Da Lídia Lydia Bronze. Bronze. Isso. Então, mas assim, pelo que eu vi, pelo que eu já pesquisei sobre a carreira, vídeos que eu já assisti, eu acho que é a personagem da carreira. Ela tá muito bem escalada e a personagem é interessantíssima, porque é uma mulher independente e trabalha, assim, dá pra ver que ela é referência no que ela faz, ela trabalha super bem, ela leva o trabalho dela a sério e ela é moderna. Depois tem um plot lá de. Como é que é? Da produção independente? Isso, depois ela tem um plot de produção independente. Que a Ela. produção independente dela é ter um filho. Sim. E o cabelo é uma coisa maravilhosa, as roupas. Eu queria ser essa mulher jornalista, assim, de 26, 27 anos, bem-sucedida, que está trabalhando super bem, dirige o próprio carro, mora num apartamentinho na zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? E ainda de quebra
pega o Cássio Gabos Mendes maravilhoso na versão de 1988. Então, eu sou a Solange do Prá. É engraçado, né? Porque eu acho que eu tenho um apreço pela Maria de Fátima que é algo muito. Eu acho que a Maria de Fátima, não que eu queria ser ela, mas eu acho que tem coisas que eu queria ser ela, assim, de dela não ter medo de ir atrás das coisas que ela quer. Não que eu queira casar com um homem rico e dar o golpe do baú, tal, não é isso, mas é de tipo assim, de não ter medo de assumir de quem ela é. Mas eu acho que existe uma questão da Maria de Fátima que eu gosto do cinismo, eu gosto da rapidez de pensamento, de como consegue inventar história, assim. Às vezes eu acho que eu sou verdadeiro demais, então às vezes eu não consigo. Às vezes eu queria ser essa pessoa dissimulada, assim, bem falsa. Mas aí, às vezes, eu acho que eu miro na Maria de Fátima e eu acerto na Solange do Prá também, né? Tipo assim, eu adoro vestir os lookinhos da moda, assim, ser bem sucedida com ela, com a idade, eu tenho praticamente a idade da Solange, mas assim, não estou no mesmo nível da Solange. Não estou bem longe disso, na real. E outra personagem que eu gosto bastante e que talvez seja a pessoa que eu queira ser no futuro é a Tia Celina, né? Tia Celina é viver de renda, Amo. ficar o dia inteiro, ser bem poliana, assim, fingir que não tá vendo, abre o jornal e só vê coluna social. Exato. Vem de Com uma uma coisa mansão bem simples no Joá. oito quartos, cada um de, como diz o Marco Aurélio, o cortiço de luxo da Da Celina. Celina. E tem uma doçura, tem uma coisa boa ali. Assim, eu acho que a Tia Celina seria uma pessoa que eu adoraria sentar e tomar um chá com ela, assim. Ah, vamos tomar um chá, Tia Celina, eu ia amar. Então eu acho que eu queria ser Maria de Fátima, a Serna Solange do Prá, e o sonho é viver de renda que nem a Tia Celina e ser a Tia Celina. Mas sem uma Sim. irmã que nem a Odete, pelo amor de Deus. Nossa. Eu tô no momento que a tia Celina tá desmascarando a Fátima e tal, tá descobrindo, etc. Ai, que personagem maravilhosa. Nossa, ela é incrível. E a Natalia Timber faz de uma forma tão sutil, tão doce e uma mulher maravilhosa. E assim, Natalia Timber é uma entidade, né? Assim, é uma pessoa que tem uma coisa que é muito única, ela é incrível. Ai, eu não sei, eu sou apaixonado por Natalia Timber. E a Tia Celina é, sem dúvida, um dos personagens dela que eu mais gosto. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Exato. Acho que a gente Agora a pode. gente tem uma pergunta para vocês. Afinal, vale a pena ser honesto no Brasil? Fica aí essa reflexão. E a pergunta não é quem matou Odete Roitman, porque a estrutura do campeonato, acho que todo mundo já sabe, né? Assim, afinal, a matéria do Fantástico sobre a novela já entregou, assim. Então, não indico, se vocês querem ter essa surpresa, aquela matéria já entregou quem mata. Pois é. Eu fico bem chateado que, assim, entrega para as pessoas que não... Mas isso não importa. Faz 32 anos, se você não sabe, sinto muito. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do Recapitulando. Agradeço a você que ouviu até o final. Agora, vamos deixar nossas redes sociais, né, para procurar a gente, se você quiser ver. Exato. Qual é a sua? Pode falar. Se você quiser, pode me seguir no Instagram. Estou lá disponível. Math, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. O homem que bem anos 80 sempre, né? Sim. E eu sou @Marcelos, com 2 L's, o S, Fonseca, mas sem o A, porque não cabia tudo. Então, fica Marcelos Fonseca, mas é com o C mudo ali no final, porque o A não coube nos números de caracteres disponíveis. Então, a gente agradece você que ficou até aqui e até o próximo episódio. Beijinhos, gente. Até a próxima. Muito obrigado.